meu povo amado, chegou o dia deles, chegou a aula de princípios, chegou o nosso encontro mais esperado aí do sul do mundo, mais esperado até que licitações e contratos. Eu sei que você está gostando de estudar direito administrativo, é uma matéria super agradável, não é? E chegamos no momento de falar deles, dos princípios, né? Algo que está no ar, né? Ninguém vê, ninguém cheira, ninguém prova, mas eles estão ali. Princípios administrativos. E hoje nós vamos iniciar então falando aí da base constitucional, diferença de princípio e regra, os dois principais princípios do direito administrativo, né? Do regime administrativo. Ou seja, vamos trabalhar aí a partir de agora esse assunto que é tão cobrado em prova. Eis o princípio administrativo ou princípios da administração pública. Eu não sei como que a banca vai colocar no seu edital, mas vindo princípios administrativos ou princípio da administração pública é a mesma coisa, tá? Eu sou o professor Franco e vamos então a partir de agora conversar sobre princípios. Antes de tudo, vai lá, adicione o Focus na rede social, canal, Instagram, Face, né, podcast, você que é da carreira policial aí, quer dar aquela corridinha, vai escutando, vai, né, assimilando aí, consolidando o teu entendimento e mantendo a forma. Então, ó, mais um bizu para você, Focus Concurso lá no podcast, né? Pois bem, eu vou mostrar para você então a grande diferença entre princípio e regra, tá? Porque muitas vezes você começa estudando os princípios, legalidade, impessoalidade e tudo mais e não esquece de conceituar, né, localizar o que é legalidade, o que é o tal do princípio, antes mesmo de trabalhar suas espécies. Então vamos lá, vamos começar do zero, né, do -1. Vamos lá. Existe uma coisa chamada norma, ok? Existe uma coisa no direito chamada norma. Não é a tia norma, tá? Norma jurídica, perfeito? Esta norma jurídica, que eu apelidei apenas de norma, esta norma, ela poderá ser apresentada de forma escrita, de forma clara, objetiva, específica, ou simplesmente ficar no mundo das ideias, que nós chamamos dos princípios, tá? O que tu quer dizer para mim, Franco? Eu quero dizer que a norma jurídica, ela se estrutura da seguinte maneira. Ou ela vai ser regra, ou ela vai ser princípio. Perfeito? Então, a regra, ela vai ser também uma espécie de norma, assim como é o princípio. E há uma diferença gritante entre norma, entre regra e princípio. Uma das grandes diferenças eu vou colocar aqui para você. A regra, veja, a regra, em regra, né, ela é escrita. Ok? Você vê, você cheira, né, você sente, você escreve a regra, ok? E dentro do que eu chamo de regra, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei, eu tenho a medida provisória, eu tenho os decretos, eu tenho os atos legislativos e os atos administrativos, eu tenho a regra, o papel, entende? Eu tenho ele escrito, determinado, fechado. Então, quando eu falo de regra, esta regra no Brasil, ela é escrita. Nós não adotamos no Brasil common law, né, o direito falado inglês. Não, aqui nós adotamos o direito escrito. E muitos dos nossos direitos estão codificados. O direito administrativo não está. Tu já viu isso, né? O direito administrativo ele não está codificado, mas ele está escrito. Em uma lei ou outra, até mesmo tendo fonte a Constituição Federal, o direito administrativo possui fontes escritas, ponto. Não quer dizer que ele esteja codificado, é diferente. Mas a regra, ela é escrita, ok? E esta regra, pessoal, ela é mais restrita. Olha aqui, ó. Ela é restrita, certo? Ela é mais fechada. A regra, ela aceita excludentes. No momento que você aplica uma regra, você define uma regra, você está definindo um ponto e excluindo outros. Entende? Você está, então, delimitando aquilo que eu chamo de direito ou dever daquela pessoa ou coisa.
Então você está definindo, está escrevendo isso ali. Agora, quando você vai falar de princípios, para começar, o princípio ele é anterior à regra. O princípio serve, inclusive, para que eu possa fazer a lei. Então, o princípio ele é utilizado pelo legislador brasileiro para que seja feita a norma brasileira, né? A regra brasileira. Então, o princípio ele vem antes da regra. Ele é pré-constitucional, inclusive. Entende? Então, nós temos um conceito muito mais abrangente de princípio. O princípio, ele pode ou não estar escrito. Olha aqui, ó. Ele pode estar escrito ou não escrito. Não escrito. Tá? E ele é mais amplo, sempre. Então, uma das características dos princípios é a sua amplitude. Tá? Então, ele tem uma aplicação muito maior. É claro que o princípio também ele não é absoluto, né? Ele vai sofrer, sim, limitações, inclusive pelas regras. Olha que coisa! O princípio ele serve como norte para se constituir uma regra, e esta regra, uma vez feita, pode inclusive limitá-lo. Olha que interessante, né? Dando uma de Kant aqui, uma filosofia kantiana. Então você pode, através da criação, limitar o Criador, né? Limitar o princípio orientador. Então, enfim, o princípio ele é mais amplo, o princípio ele serve como base para as futuras regras, e o princípio ele é coexistente. Ele coexiste no mundo jurídico. Então eu posso conviver com vários princípios ao mesmo tempo, né? Ao passo que uma regra, muitas vezes, até porque eu tenho uma hierarquia, lembra de Kelsen, né? A pirâmide de Kelsen, o pai do direito, então ele colocou lá uma certa hierarquia das normas, né? Ele precisa ter essa hierarquia das regras. Por quê? Porque, veja, eu tenho que ter uma lei-mãe, no caso do nosso é a Constituição Federal. Então ela é o norte, ela é a regra máxima, ela é a carta magna. E nenhuma lei abaixo dela pode contrariar, entendeu? Então eu tenho essa regra maior e eu tenho outras menores que não podem contrariar essa carta política. Os princípios não, eu tenho princípios implícitos, ou seja, não escritos. Eu tenho princípios escritos, ou seja, expressos, e eles têm o mesmo valor. Eles têm o mesmo poder, a mesma amplitude. Então eles coexistem no mundo jurídico, tá? Esta é a grande diferença entre princípios e regras. Não importa se este princípio ele está expresso. Olha aqui, ó, ele está expresso ou não expresso, que nós chamamos de implícito. Olha lá, implícito, tá? Esse princípio implícito, ele tem o mesmo poder do expresso. Então eu estou colocando aqui as várias expressões para que você não possa, para que você possa aí no decorrer das aulas lembrar de todas. Então eu posso falar, por exemplo, de um princípio escrito, que ao mesmo tempo é o expresso, e eu posso falar, por exemplo, de um princípio não escrito ou implícito. Agora, para que eu possa falar em um princípio escrito, em um princípio expresso, eu tenho que te dar a base legal. Não está entendendo nada? Eu sei que essa aula é um pouco filosófica, né? Então aguenta aí, vamos rebobinar a fita. Eu estou falando para você de normas, ok? Essa norma, ela é dividida num bipé. Então eu tenho norma-regra e norma-princípio. A norma-regra é escrita, é restrita, ok? A norma-princípio, ela pode ser tanto escrita como não escrita. A norma-princípio, ela pode estar expressa ou implícita. Só que para eu determinar se aquele princípio é escrito ou não, eu tenho que falar para você qual é a base legal que eu quero avaliar. Entende? Não, Franco, veja, olha o exemplo que eu vou te dar. Olha o exemplo que eu vou te dar aqui para você entender. Digamos que nós estejamos falando do princípio da eficiência. Eficiência. É um princípio que nós vamos falar e muito no decorrer
dos nossos encontros, tá? Princípio da eficiência. Eu posso alegar que o princípio da eficiência é um princípio expresso? Eu posso alegar que o princípio da eficiência é um princípio escrito? Aí a pergunta é, não sei. Não sei se eu posso. Tu não me deu a base. Agora, eu posso afirmar que o princípio da eficiência é expresso na Constituição Federal? Opa, agora sim. Eu posso afirmar que o princípio da eficiência é um princípio escrito na Lei de Licitações? Não. Olha que interessante. Entendeu? Então, para que eu possa determinar se aquele princípio é ou não expresso, a questão de prova tem que te dizer qual é o instrumento, qual é a norma, qual é a regra que ela quer avaliar. Entendeu? Então, não é um estudo absoluto. O LIMP é sempre expresso. Né? O princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é sempre escrito. Negativo. Eles estão escritos na Constituição, que é uma regra. E na lei de licitações, não tem eficiência escrito. E aí, é um princípio? É implícito. Entendeu? Então há uma diferença, Franco, só essa, se está ou não escrito na regra. Se nós o positivamos no direito ou não. Porque tornar esse direito escrito é positivá-lo. E o nosso direito, por tradição, é positivista. Né? Então, não é porque o princípio está escrito que ele tem poder maior, ele é mais importante no direito brasileiro. Não. Veja, eu vou te dar dois exemplos agora, que são as pedras de toque do regime jurídico administrativo. Chama-se supremacia do interesse público e indisponibilidade desse interesse público. Eu faço um desafio com você, pega a tua Constituição agora e lê do artigo 1º ao último e tenta achar aí a previsão expressa desses dois princípios, da supremacia do interesse público e da indisponibilidade desse interesse público. Vê se tu acha aí na sua Constituição. Você não vai achar. Não vai achar. Porque eles não estão escritos na Constituição. E mesmo assim são os maiores princípios do direito administrativo. Parte deles, todos os demais. É pedra de toque, é a base. Eles formam o que nós chamamos de regime jurídico administrativo. E são princípios implícitos, não escritos. Olha que maravilha. Então, muito cuidado nessa análise, né? Nessa situação de você analisar a tua questão, ou até mesmo no decorrer dos teus estudos, né? Esse preconceito que você tem com os princípios implícitos ou não escritos. Beleza? Claro que é mais fácil de estudar os princípios escritos. Aqueles princípios que têm um código, uma lei para que você possa se basear. Mas também cai em prova, e muito, os princípios não expressos, aqueles implícitos, né? Que não estão em regra na Constituição ou previstos em outras leis. Então veja, para responder essa pergunta, o princípio da eficiência, ele está escrito na Constituição Federal. Na Constituição Federal ele está escrito. E na Lei de Licitações, a Lei 8666/93, este princípio não está escrito. Então qual é a resposta? O princípio da eficiência está expresso na Constituição Federal. Aqui ele está escrito. E aqui ele não está escrito. Beleza? Nós vamos falar muito, repito, desse princípio, o princípio da eficiência e muito bem de outros também, não é só esse não. Beleza? Bom, esta é a parte inicial que eu quero que você entenda. Como o assunto é princípio, não tem como estudar este assunto sem estudar basicamente também um pouquinho sobre as regras. Porque no momento que você estuda princípio escrito, você vai estudar regra, né? Porque se eu estou dizendo que ele é um princípio escrito, ele vai estar previsto numa lei, ele vai estar previsto numa Constituição.
Então ele vai estar previsto numa regra. Então não tem como você dissociar o estudo dos princípios e o estudo da regra, não. Por isso que você fala em estudar a norma jurídica, né? Que é composta, obviamente, desses dois pilares aqui. Perfeito? Muito bem. Bom, o que mais eu posso trazer para você? Agora eu vou trazer para você os principais princípios expressos, e aí eu vou utilizar como base a Constituição Federal, e aqueles principais princípios implícitos. Lembrando que cada autor trabalha no que tange aos implícitos de uma forma diferenciada. Por quê? Porque ele entende que aquele princípio é importante, ele coloca lá no seu livro, né? Mas, obviamente, que eu vou trabalhar aqui os principais, ok? Então, vamos determinar quais são os princípios expressos na Constituição Federal e aqueles que não estão expressos na nossa Constituição Federal. Vamos lá. Faz uma tabelinha básica, coloca aí, ó, princípios, tá? Uma letra melhor que a minha, com certeza, né? Princípios, e aí você vai fazer a boa e velha divisão, né? Divisão entre implícitos e expressos. Expressos, né? E implícitos, beleza? Sim, Franco, já estou fazendo aqui comigo, já está quase pronto. Pois bem, ó, eu estou fazendo com você aqui. Eu poderia tranquilamente trazer pronta essa tela, mas eu quero que você escreva, eu preciso que você desenhe, eu preciso que você tenha o material em mãos. Não fique aí de braço cruzado, olhando o celular, olhando a hora, vendo... Não adianta, você está perdendo tempo e eu também. Então largue o celular, se você não estiver assistindo por ele, pega o material e vamos estudar de verdade. Ó, escreva aí na folha branca, rascunho, qualquer coisa. Escreve aí princípios expressos e implícitos. Não perde a oportunidade, faça isso agora. Ó, expressos e implícitos. E aí eu vou utilizar como base a minha Constituição Federal. Veja que eu já falei para você que quando eu estudar princípios escritos ou não escritos, eu tenho que falar para ti qual é a base. E eu estou definindo agora que a base do nosso estudo de princípios é a Constituição Federal. Ponto. Vamos partir daqui. Bom, quais são os princípios da administração pública, quais são os princípios aplicados ao direito administrativo previstos na Constituição da República? E aí, basicamente, você vai repetir o nosso querido e amado LIMP, né? LIMP. Por quê? Porque esse bichinho aqui é o que mais cai em prova. Lá no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, tá? Lembrando que a eficiência só nasceu para nós com a emenda constitucional, com a emenda constitucional de número 19 de 98, perfeito? Antes disso, nós não tínhamos a eficiência como princípio expresso, apenas após 98, que ela consta então no caput do artigo 37, ok? Bom, isso aqui é o que mais cai. Mas, por exemplo, ó, será que eu tenho outros? Será que eu vou ter outros princípios aplicados dentro da Constituição Federal, que não só esse? Eu tenho, por exemplo, ó, o princípio chamado do contraditório, mais o princípio da ampla defesa, previsto no artigo 5º, defesa, previsto no artigo 5º, inciso 55, tá? Vou até colocar aqui para você. Nós também temos lá no artigo 5º o princípio da celeridade. O princípio da celeridade está previsto no artigo 5º,
Inciso 78. Mas, Franco, eu achava que o princípio aplicado em função pública fosse apenas aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Muito pelo contrário, eu tenho outros princípios que também são aplicados no direito administrativo. Ou será que no processo administrativo eu não aplico contraditório pela defesa? Ou será que no processo administrativo eu não aplico o princípio da celeridade? É claro que sim. Se tu for lá no artigo 5º, por exemplo, olha aqui, ó. Se tu for lá no artigo 5º, você vai verificar a existência desses dois princípios, ou três, até porque contraditório é diferente de ampla defesa. Nós temos dois princípios previstos no mesmo inciso, no inciso 55 do artigo 5º. Então, fora do artigo 37, será que eu também tenho princípios aplicados ao direito administrativo? Claro que sim. Eu estou te dando dois exemplos apenas. E eles estão escritos, eles estão expressos na Constituição Federal. Ok? Olha aqui, ó. Fora o artigo 37, o artigo 37, nós temos outros previstos na Constituição Federal. Bom, mas estes aqui são aqueles princípios escritos. E os princípios não escritos? Vamos lá. Aí, meu amigo, aí uma guerra, porque assim, cada autor determina um rol de princípios implícitos que ele acha que é mais importante. Eu vou determinar alguns aqui. De repente na tua prova cai um outro. E aí vem lá, ó, sempre recebo. Professor, eu fiz uma prova aqui de prefeitura de não sei o quê. E aí caiu o princípio implícito tal. E não foi trabalhado em aula. Meu amigo, se eu vou trabalhar em aula todos os princípios implícitos, é 100 horas só de administrativo. Então não tem como. Nós vamos definir alguns, tá? Os principais, os mais importantes. Bom, quais são os principais? Para mim não tem nem conversa. Vamos começar com eles. Olha, se a tua prova, por exemplo, trazer uma aula de uma questão de princípio implícito e não abordar um desses aqui, desconfie. É uma prova muito fora do plumo. E os dois principais princípios que servem como base de toque, como pedra de toque, são esses aqui, ó. Princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e nós temos a indisponibilidade deste mesmo interesse público, do interesse público. Perfeito? Então, esses princípios, por mais importantes que sejam, esses são princípios implícitos, meu querido. Sim, acredite. São princípios implícitos, eles não estão previstos na Constituição Federal. Então, você não vai colocar esses princípios no lado esquerdo aí, tá? No lado dos expressos. Você vai deixá-los no lado dos implícitos, perfeito? Então, implícito, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Franco, qual é a regra aqui? Como é que eu faço para resolver questões desses dois princípios? Muito fácil. Veja, o regime jurídico do direito administrativo, o regime administrativo, ele é uma esfera, raciocina como se tivesse um núcleo unindo esses dois grandes princípios, tá? Para tu tá acompanhando ou não? Vamos lá. Então eu tenho um núcleo que está puxando esses dois, está unindo esses dois princípios. Um desses princípios é o princípio que vai entregar ao setor público uma prerrogativa, uma diferença positiva em detrimento do privado. Eu chamo esse princípio de supremacia do interesse público. Só que para o agente público, para que o agente do Estado não se ache um Deus, eu tenho um outro princípio que o puxa para baixo. Um outro princípio que diz assim, ó, vem cá,
esse poder aí, essas prerrogativas aí, não é sua, é do seu cargo. Esses bens aí, o seu veículo, a sua cadeira, o seu patrimônio, o imóvel, que está escrito lá órgão tal, isso aí não é seu. Ou seja, ao mesmo tempo que eu entrego a supremacia do interesse público, eu puxo e digo assim, ó, indisponibilidade do interesse público. Então, dentro dessa esfera de supremacia puxando para cima e a indisponibilidade puxando para baixo, eu tenho vários outros princípios. Legalidade, moralidade, todos os princípios estão coabitando aqui nesse mundo jurídico. Sendo que a supremacia do interesse público traz ao Estado uma prerrogativa positiva e a indisponibilidade desse interesse público traz o agente para a realidade. Digo, gente, você está aí exercendo uma função pública, você não é o Estado, né? Você não tem o poder. Então, veja, você está representando, está aí para servir o público. Então, indisponibilidade do setor público. Você não pode simplesmente vender o carro público, vender o imóvel público, você precisa ter autorização legislativa, você precisa licitar, você precisa tomar certos cuidados com o patrimônio público, ou seja, indisponibilidade do interesse público, em detrimento à supremacia. Então fica sempre essa guerra, a supremacia puxando para cima e a indisponibilidade puxando para a realidade aqui para baixo. Então veja, esses dois princípios são princípios implícitos, são importantíssimos, né? Um traz uma prerrogativa positiva ao Estado, que é a supremacia, ok? O outro traz uma indisponibilidade, traz uma restrição, tá ok? 100%? Bom, fora eles, o que nós temos aqui? Vou começar a elencar, e não é pouco, tá? É muito princípio, vamos lá. Vou colocar aqui, por exemplo, princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio da continuidade do serviço público, continuidade. Meu Deus. Outros princípios, princípio da boa-fé. Princípios da boa-fé objetiva, né? Princípio da finalidade, princípio da isonomia, tudo isso aqui está dentro do princípio da impessoalidade e nós vamos estudar isso. Princípio da isonomia, meu Deus, princípio da motivação, muito importante, nós vamos estudar também o princípio da motivação, princípio da autotutela, pode colocar aí, faz mais um parênteses aqui, princípio da autotutela, quando você estudar, por exemplo, controle da administração pública, você vai estudar certamente o princípio da autotutela, princípio da segurança jurídica, então, mas muito importante também o princípio da autotutela e segurança jurídica. Vou colocar outra aqui, probidade administrativa. Meu Deus, é muita coisa. Princípio da especialidade. Enfim, coloca pontinhos aí. Então são muitos princípios escondidos, né? Princípios que estão implícitos, princípios que não estão escritos na Constituição Federal. Lembrando que quando você divide, assim como eu fiz aqui nessa tela, você precisa obrigatoriamente definir a base legal que você vai avaliar se o princípio é ou não expresso, é ou não implícito, tá? E é claro, é óbvio que nós vamos estudar a partir de agora um por um, principalmente os expressos,
que são muito mais lembrados em prova. E nós vamos falar também sobre alguns dos implícitos. Perfeito? Qual que é o padrão? O padrão é que você chega ao final desse bloco sabendo o que é um princípio, sabendo diferenciar um princípio de uma regra, sabendo que o princípio faz parte da norma jurídica, sabendo o que é um princípio expresso e o que é um princípio implícito e basicamente saber alguns exemplos aí de um lado e de outro. Perfeito? Siga a rede social, coloca lá Prof. L. Franco, siga lá o Fox também no YouTube, mais de 500 mil lá já seguindo. Vamos chegar a 1 milhão se Deus quiser. Um abraço, bons estudos, até a próxima!